Se suas galinhas estão botando poucos ovos e você quer que elas botem quase sem parar, veja esta dica que vai ajudar e muito que suas galinhas entrem no modo de produção de ovos contínua. É fácil de fazer com materiais que você encontra facilmente nas lojas e, ainda por cima, não custa caro. Veja como fazer. Número 1. Controle das verminoses e pragas. Para começar, a primeira coisa a se fazer é vermifugar todo o plantel. As galinhas são propensas a contrair vermes e parasitas, podendo esse causar perda de peso, falta de produção de ovos e até mesmo a morte. Galinhas criadas soltas ou em semi-confinamento estão mais propensas a ter verminoses, sendo que a transmissão, de maneira geral, ocorre mediante a ingestão de ovos de parasita, por intermédio da água e de alimentos contaminados. Outro tratamento muito importante é com relação aos ectoparasitas, os piolhos, os ácaros e os carrapatos. Deve-se observar se não há infestação deles nas galinhas ou no galinheiro, e, ao mínimo sinal de alguma praga, é necessário ministrar um inseticida em pó, como o Talfon ou o Pufo, pois essas pragas são tão danosas às aves quanto às verminoses. Outros fatores que favorecem a infestação dos animais são a higiene inadequada nos galpões, a alta densidade de aves e erros no manejo sanitário. Mesmo servindo ração e água de boa qualidade, se as aves estiverem cheias de vermes e parasitas, o avicultor estará jogando o dinheiro fora, pois a conversão alimentar de ração em ovos vai ser bem pouca. O bom é iniciar o tratamento pela manhã com as aves em jejum, deixando todo o plantel com sede por um tempo, fazendo com que elas consumam a água com o vermífugo logo quando é liberado os bebedouros. Número 2. Trocar a cama de frango. A cama de frango deve ser trocada pelo menos uma vez ao ano. É preciso raspar o aviário para eliminar os resíduos da cama anterior, varrer e também lavar toda a estrutura. Após a retirada do substrato e da remoção dos resíduos de matéria orgânica do lote anterior, deve-se fazer um vazio sanitário de pelo menos 7 dias. É preciso fazer a lavagem por etapas, de cima para baixo. Começa no forro para a retirada de matérias orgânicas e pó e desce para as linhas de ração e água, e continua nas cortinas laterais, exaustores, telas e todo o resto. Depois deve-se lavar a parte externa do galpão. Após a lavagem, deve-se fazer a desinfecção completa, seguindo as orientações técnicas sobre os produtos que devem ser utilizados. A retirada da cama é muito importante para a saúde dos animais, pois atua no controle do cascudinho, das moscas, ácaros e piolhos, reduzindo o volume de matéria orgânica e, consequentemente, das pragas. Número 3. Suplemento vitamínico. Com as galinhas livres de vermes e parasitas, é hora de ministrar uma boa vitamina. Há vários bons suplementos vitamínicos para aves no mercado, mas os preços são um pouco salgados, principalmente quando o plantel é muito grande. Mas o suplemento vitamínico é importante para a rapidez com que as aves assimilam o tratamento como um todo, fazendo com que a alimentação seja ainda mais bem aproveitada e convertida em ovos ou em ganho de peso. Um dos produtos mais usados e um dos melhores em custo-benefício é o Vital Gold potenciado ou o Energect Aves, podendo ser ministrado por pelo menos 3 dias a cada mês. Em sua composição temos vitamina A, B1, B12, D3 e muitas outras. Número 4. Nutrição. Para complementar o tratamento, uma ração de boa qualidade é fundamental. Ela deve conter todos os nutrientes que as aves necessitam para um bom desenvolvimento físico e para manter uma produção de carne e ovos em níveis satisfatórios, visando atender toda a demanda por energia, proteínas, vitaminas e sais minerais. Apesar de ser muito comum, o fornecimento de milho não deve ser o único alimento na elaboração da ração, havendo, portanto, a necessidade de complementação. Assim, junto ao milho, 2 alimentos devem ser inseparáveis na dieta alimentar das galinhas: o farelo de soja ou o farelo de trigo. Você pode usar o que estiver com o preço mais em conta na sua região.
Saiba que é possível preparar uma ração de qualidade para galinhas poedeiras ou frango de corte, com um custo 30% menor que a ração comercial. Com essa ração caseira ou uma ração comercial de boa qualidade, o aumento do número de ovos ou do ganho de peso para os frangos é observado rapidamente. Para deixar a ração ainda mais reforçada, você pode adicionar a farinha de cálcio, que é um suplemento mineral muito bom para as galinhas poedeiras, mas use somente se seu orçamento permitir, pois ela é mais um reforço na ração. Se for para frangos de corte, aí você nem precisa usar. No mercado há ótimas farinhas de cálcio, como a farinha de cálcio da Vetibras ou a Forcálcio fosfatado da Indubras. Cada saco de 1 kg trata 40 kg de ração. E número 5, a luz solar. O principal estímulo para fazer a galinha botar os ovos é a exposição à luz. Normalmente, as galinhas ficam ao sol, que gera o estímulo suficiente para que botem ovos. No entanto, as galinhas de granja não ficam expostas ao sol e luzes artificiais ligadas durante tempos determinados cumprem com a função de estimular que elas botem ovos. As galinhas necessitam de 14 a 16 horas de luz para que elas botem ovos em quantidades satisfatórias. Lembre-se que as galinhas botam um ovo por dia e tentam formar ninhadas de 12 ovos. E quando completa essa quantidade no ninho, elas param de botar novos ovos, passando somente a chocá-los. Se retirarmos os ovos constantemente, a galinha passa a botar os ovos sempre. A redução da postura ocorre entre 42 a 45 semanas de idade e a idade de descarte nas 66 a 69 semanas de idade. As aves podem ser vendidas para corte como matrizes de descarte, sendo que o lucro com a venda para corte é bastante vantajoso. Se o galpão for fechado, deixar as luzes ligadas para estimular a produção. O controle da alimentação é muito importante, pois aves após o pico de postura tendem a ganhar gordura abdominal, o que prejudica a postura. Temperaturas maiores que 32 graus prejudica a produção e reduz o consumo de ração. Temperatura média ideal fica entre 20